Fala, guerreiros! Na aula de hoje falaremos sobre mitologia grega. Falaremos sobre a história da Guerra de Troia. A Guerra de Troia foi a guerra entre a ilha de Troia e todas as cidades-estados gregas, mas ela começa no Olimpo. Diz a mitologia que Zeus decidiu fazer uma festa de arromba no Olimpo. Baco era o DJ. Festa regada a muita ambrosia e muito vinho, todos os deuses estavam convidados, exceto Íris. Íris, a deusa da discórdia. Zeus decidiu não convidar Íris justamente porque ela trazia a discórdia para o meio dos deuses. Íris, que gostava muito de um baile funk, que gostava muito de uma balada, ficou muito chateada com Zeus e decidiu plantar a discórdia no meio dos deuses. Para isso, ela foi até Hermes, o deus mensageiro, e entregou um pomo, que é uma maçã de ouro, e um bilhete. No bilhete estava escrito: para a deusa mais bela do Olimpo. Quando Hermes entregou este pomo para Zeus, todas as deusas se achavam no direito de ter aquele pomo, e estava instalado o ódio e a discórdia no meio dos deuses. A deusa Hera, a esposa de Zeus, Atena, a deusa da sabedoria, e Afrodite, a deusa do amor, eram as principais rivais ao posto de deusa mais bela do Olimpo. E começaram a eleição perguntando aos deuses qual das três era a mais bela. Os deuses sapo inteligente que são sabem que se escolher uma terá o ódio das outras duas, então eles sempre falavam que era um empate, que as três eram muito lindas. Não satisfeitas, as três foram até a terra escolher um homem para que ele elegesse a deusa mais bela. Esse homem era um pastor de ovelhas chamado Paris. Além de pastor de ovelha, na verdade ele era filho do rei Príamo de Troia. As três deusas, num ato de corrupção muito semelhante ao que acontece nas eleições brasileiras, decidiram visitar o pastor de ovelha e oferecer algo em contrapartida. Hera, a deusa do poder, disse a Paris que se fosse eleita a deusa mais bela do Olimpo, ele seria o homem, seria o político, seria o rei mais poderoso de toda a Grécia. Atena, a deusa da sabedoria, disse a Paris que se fosse eleita ele seria o homem mais sábio de toda a terra. Afrodite, deusa do amor, disse que se fosse eleita ele teria o amor da mulher mais bela de toda a Grécia. Pensando como homem, Paris decidiu escolher o amor da mulher mais bela de toda a Grécia, escolher Afrodite como a deusa mais bela do Olimpo. Acontece que Afrodite não disse que a mulher mais bela de toda a Grécia na verdade já era casada, e era casada com Menelau, rei de Esparta, a cidade, o acampamento militar mais poderoso de toda a Grécia. Esparta então convida o príncipe troiano para um banquete, e nesse banquete Paris acaba conhecendo Helena e se apaixonando perdidamente pela princesa espartana. E provavelmente esse romance foi recíproco. Paris então, em um momento de descuido de Menelau, acaba sequestrando e levando Helena para a cidade de Troia. Menelau, o traído, revoltado, chama todas as cidades-estados gregos para lutar em uma guerra contra a ilha de Troia. Do lado grego nós temos vários reis importantes, como é o caso de Agamenon, irmão de Menelau, mas que não estava se importando muito com a honra do irmão, mas estava indo para a guerra para acabar com o poder político de Troia. Nós temos também Ulisses, o rei mais sábio de toda a Grécia, e também temos valorosos guerreiros como Aquiles. Aquiles talvez seja o homem mais forte de toda a Grécia, e diz a lenda que sua mãe, uma ninfa, quando Aquiles ainda era recém-nascido, pegou pelos calcanhares e mergulhou em uma fonte milagrosa. Quando levantou, a criança toda molhada tinha adquirido uma força muito grande. Sua mãe só esqueceu que quando segurou pelos calcanhares, a parte do calcanhar não foi molhada. Portanto, Aquiles era muito forte, mas tinha um ponto fraco, que era justamente o seu calcanhar. Aquiles ainda contava com um batalhão chamado Mirmidões, os homens mais corajosos e fortes de toda a Grécia. Então a Grécia tinha uma força muito grande, além de milhares de homens para lutar. Pensavam os gregos que essa guerra ia ser breve, ia ser rápida. Porém, a cidade de Troia contava com uma muralha intransponível, construída pelos deuses Apolo e Poseidon, quando esses tinham uma dívida com o rei Príamo. Do lado troiano, além de Paris, nós temos Príamo, pai de Paris e rei de Troia, e temos também Heitor, irmão de Paris, filho de Príamo, e talvez o guerreiro mais valoroso de toda a guerra de Troia.
Troia, Heitor lutava pela sua família e pela sua pátria. A guerra, que deveria ser breve, dura 10 anos. Durante 10 anos eles batalharam e o 10º ano é contado no livro Ilíada, do poeta Homero. Neste livro conta que Aquiles, em certo momento, se desentende com o rei Agamenon e decide não mais lutar. Não querendo sair da guerra, Patroclo, melhor amigo de Aquiles, pega a armadura de Aquiles, veste a armadura de Aquiles, chama os mirmidões para a batalha. Durante a batalha, Heitor reconhece a armadura de Aquiles e vai ao encontro para um confronto. Nesse confronto, Heitor leva a melhor e acaba matando o que ele pensava ser Aquiles. Quando Heitor retira o elmo do morto, descobre que não é Aquiles, mas Patroclo. Heitor então cessa a batalha e pede para que os gregos levem o corpo de Patroclo ao encontro de Aquiles. Quando Aquiles descobre a morte do amigo, fica revoltado e decide sozinho chamar Heitor para uma batalha. Heitor, honrado que é, aceita a batalha individual e uma luta feroz começa. Talvez a luta mais importante da Guerra de Troia. Embora Heitor seja um príncipe muito forte e muito rápido, Aquiles parece não sentir os seus golpes. Em um determinado momento, Aquiles acaba matando Heitor. Pega o corpo de Heitor e leva embora para o seu acampamento. Durante a noite, sem que ninguém perceba, o rei Príamo consegue entrar no acampamento de Aquiles e conversar com ele e pedir, suplicar pelo corpo do filho para fazer os devidos funerais. Aquiles, reconhecendo Príamo como um rei bondoso, acaba entregando o corpo de Heitor para que fossem feitos os funerais. A guerra parecia não ter fim até que Ulisses tem uma ideia. Manda um WhatsApp para Príamo falando que desistiu da guerra, retira todos os barcos gregos de perto da ilha. Príamo, não entendendo muito bem aquilo, olha, não vê nenhum barco grego e decide sair. Na praia ele encontra um cavalo de madeira à espreita. Ali começa um debate teológico entre os sacerdotes para saber qual era o significado daquele cavalo. A maioria dos sacerdotes dizem que é um presente dos deuses para a cidade troiana. Então os troianos comemoram o fim da guerra, levam o cavalo para dentro da sua cidade e começa a festejar. Depois de 10 anos acabou aquela grande batalha. Os troianos então fazem uma grande festa, bebedeira, uísque, vodka e tudo mais, baile funk acontecendo, e durante a madrugada eles acabam esquecendo a sua guarnição. De dentro do cavalo saem alguns gregos que abrem as portas das muralhas para que outros gregos invadam e destruam toda a cidade de Troia. Durante a batalha final, Paris pega o seu arco e sua flecha e lança uma flecha em direção a Aquiles. E a flecha, guiada pelos deuses, acaba acertando justamente o calcanhar de Aquiles. Neste momento, o único ponto fraco de Aquiles é acertado e cai, tomba o grande guerreiro grego. Para os poucos guerreiros troianos que sobraram, o que resta é fugir. Inclusive, Enéas vai fugir para um local chamado Península Itálica, onde vai montar um novo acampamento que futuramente será o Império Romano. Do lado grego, Menelau acaba recuperando Helena e levando de volta para a Grécia, e Ulisses se vangloria dizendo ser o homem mais sábio de toda a Grécia, mais sábio até mesmo que os deuses, mais sábio até que o poderoso Poseidon. Então Deus dos mares amaldiçoa e castiga Ulisses. Ulisses, que passou 10 anos na Guerra de Troia, vai passar agora 10 anos tentando regressar a Ítaca, a sua ilha natal. Todas as vezes que ele se aproximava da ilha, algo acontecia, fazendo com que ele voltasse para o início da saga. Nesses 10 anos, Ulisses aí vai lutar contra sereias, contra ciclopes e várias outras aventuras que é contado também pelo poeta Homero no livro Odisseia, porque Ulisses também era conhecido como Odisseu. Mas essa é uma outra história para outro dia. Valeu!